terminou a corrida que integra a tríplice coroa do automobilismo. Evento geralmente decidido na classificação, mas cuja corrida este ano virou um verdadeiro desafio de sobrevivência. Hoje, no Principado, vivemos uma verdadeira roleta russa, com penalidades, acidentes e decisões estranhas. Hoje vimos um dos grandes prêmios de Mônaco mais caóticos dos últimos anos, que em si não muda a dinâmica do circuito, mas muda um pouco a briga pelo título de pilotos. Hoje encerramos a corrida que dá início à turnê europeia, mas para nós é hora de resumir o que de mais relevante ficou da sexta rodada do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Diferente de outros anos, só tivemos uma surpresa antes deste grande prêmio. Devido a um problema detectado antes da largada, Bortoleto, que se classificou em 16º, largaria do pit lane. Como sempre, o grande prêmio se decide na classificação e ninguém queria perder a pole position. E apesar de que a Ferrari era vista como a favorita para conquistar a pole position, a disputa acabou se tornando um emocionante duelo entre Verstappen e Antonelli. Mas por apenas 60 milésimos de segundo, o italiano vence o neerlandês e garante o melhor lugar para largar na corrida do dia seguinte. Verstappen foi o segundo, Hamilton o terceiro e Leclerc ficou em quarto, após bater no muro na última tentativa de classificação. Antonelli salvou a Mercedes no circuito onde poderiam ser derrotados, enquanto Russell terminou apenas em quinto. Portanto, se o jovem italiano vencesse, abria-se novamente a possibilidade de ele aumentar sua vantagem e seguir muito mais confortável para o restante da temporada como líder do Campeonato Mundial de Fórmula 1. 90% do trabalho já havia sido feito por Antonelli. Restava agora ver se ele conseguiria defender a liderança na largada e sobreviver às 78 voltas que seriam disputadas no circuito de Mônaco. Assim, o domingo era a hora de ver se Kimi manteria a calma, se Max atacaria sem nada a perder ou se, com sorte, a tarde seria da escuderia do cavalo rampante. E assim que os carros se alinharam no grid de largada, as luzes do semáforo se apagaram, dando início ao Grande Prêmio de Mônaco. Quando todos esperavam ver o duelo entre Max e Antonelli na largada, o carro de Max simplesmente ficou sem potência. Ele ficou parado, foi ultrapassado por todos e Max caiu para último devido a uma possível falha na unidade de potência, abandonando no fim da volta. Assim, Antonelli ficou livre para manter a liderança, com Hamilton em segundo e Charles Leclerc em terceiro. Checo e Russell foram investigados por má largada devido ao posicionamento incorreto nas suas posições no grid. Russell não seria punido, mas quem seria penalizado é Checo Pérez com um drive-thru por se colocar na vaga de Bortoleto, que largou do pit lane, ocupando assim uma posição não autorizada no grid. A punição arruinou suas chances de um grande resultado naquele momento, mas depois a corrida lhe deu nova oportunidade. Sabemos como é Mônaco, impossível ultrapassar, tudo depende de sobreviver. E além de Max, vimos o abandono de Valtteri Bottas, que teve que se retirar por um problema de confiabilidade, assim como Oliver Behrman, que acabou tendo o mesmo destino. Na corrida, Pierre Gasly passou Lando Norris na largada e apesar do ritmo superior de Norris, em Mônaco não havia como ultrapassar, independentemente da velocidade. George Russell também enfrentava dificuldades para ultrapassar Isaac Hadjar, mesmo com o francês tendo problemas na unidade de potência, e passou várias voltas preso atrás da Red Bull. Enquanto isso, Andrea Kimi Antonelli ampliava a vantagem sobre Lewis Hamilton, mantendo entre 3 e 4 segundos. As primeiras voltas foram tranquilas, enquanto esperavam as paradas dos líderes nos boxes. E só na volta 29 que a Ferrari se adianta e chama Lewis Hamilton para fazer sua primeira parada, que em teoria deveria ser a única. Mas naquele momento, Antonelli já tinha quase 12 segundos de vantagem sobre o britânico, tornando o undercut improvável, pois havia muito tempo a recuperar. Mas é nesse momento que ocorre um dos maiores absurdos que vi nos últimos anos. Lewis Hamilton foi punido com 5 segundos por exceder o limite de velocidade no pit lane. Mas eventualmente, muitos outros pilotos seriam punidos exatamente pela mesma situação. Russell, Gasly, Colapinto e Oscar Piastri foram punidos por essas sanções basicamente porque tinham o mesmo problema, que parece ser uma falha no software que limita a potência, e por isso eles estavam excedendo o limite na entrada do pit lane. Todos esses pilotos foram punidos pela mesma situação e cedo ou tarde teriam que cumprir a punição, mas estou me adiantando. Voltando à volta 29, Hamilton sai mais de 30 segundos atrás de Antonelli e a Mercedes não para o italiano imediatamente, deixando-o rodar mais um pouco.
E é na volta 32 que Russell para nos boxes e também participa da festa de excesso de velocidade no pit lane, o que lhe custa 5 segundos de punição. Só na volta 36, Leclerc entra nos boxes, sai atrás de Hamilton e a quase 10 segundos dele. Ele não impressionou, mas evitou ser penalizado por excesso de velocidade no pit lane. Só na volta 37, Antonelli entraria nos boxes e ao sair consegue manter a primeira posição sem nenhum tipo de risco e sem punições que comprometessem sua corrida. Mas com isso, o italiano já tinha 95% da corrida resolvida e só precisava levar o carro até a linha de chegada para ser o vencedor do Grande Prêmio. Mas atrás, Russell ficou preso atrás de Pierre Gasly e é nesse momento que Norris pede à McLaren para diminuir o ritmo e segurar Russell na pista. E com isso, permitir que Piastri abrisse uma vantagem grande o suficiente para sair à frente dele após a parada nos boxes. Mas a tática que vamos conhecer neste canal como a puerquinha não deu certo para a McLaren, porque, mais uma vez, o carro de Norris apresentou falha e acabou perdendo potência, o que obrigou seu posterior abandono nos boxes. Com isso, acaba a tática, a corrida do campeão do mundo, e diante disso, Piastri acabou entrando nos boxes na volta 49, não conseguindo sair à frente de George Russell. Mas quem também estava tentando fazer a puerquinha, e na verdade são eles que devem ser creditados por terem inventado essa sujeira de segurar o pelotão, era a equipe Williams. Sainz havia assegurado ao grupo para que Albon, que estava na 10ª posição, pudesse entrar nos boxes e ter vantagem suficiente para sair sem perder posição. Eles fazem a tática, Albon sai na frente e depois a equipe pede para trocar de posição para que agora quem segure o pelotão seja Albon, e Sainz construa uma vantagem que lhes permita uma chance de pontuar com seus dois carros. Tudo isso, quando Lindblad parasse, fazia o movimento, Alex Albon sai dos boxes e na volta 54 trocam as posições, e se nada acontecesse, essa jogada suja de tática acabaria dando certo para a equipe Williams. Mas o que eles não contavam era que na volta 60, Stroll iria bater na curva Anthony Nogues em uma área onde o asfalto estava se soltando do circuito. Neste ponto não está claro se essa foi a razão do acidente do piloto canadense, pois ele admitiu problemas no freio motor. Isso causou a entrada do safety car. Stroll e vários pilotos, incluindo os com penalizações de 5 segundos como Piastri, Hamilton e Colapinto, pararam nos boxes. Mas nessa parada também chamaram Charles Leclerc para os boxes, que ficou furioso com a equipe pela decisão de pará-lo junto com Lewis Hamilton, quando ele queria ficar na pista mesmo com os pneus desgastados, pois com isso ficou condenado a terminar na 3ª posição, diante de sua evidente irritação. A Mercedes também chamou seus dois pilotos aos boxes, e apesar da parada lenta de Andrea Kim e Antonelli saiu à frente sem problemas. Mas com Russell ele entra no box e a Mercedes esquece de cumprir a punição que ele já tinha anteriormente. Por isso, ele entra, troca os pneus sem ter cumprido 5 segundos e posteriormente acaba sendo punido com um drive-thru por isso, afundando ainda mais a corrida dele e praticamente a Mercedes o tirou da zona de pontuação. Após isso, apenas ele e Pierre Gasly teriam punições pendentes. Gasly ainda receberia mais 5 segundos por excesso de velocidade, totalizando 10 segundos de punição. Após esse caos, o safety car sairia na volta 66. Mas logo depois, Leclerc também bate forte no mesmo ponto que Stroll, aparentemente por problema nos freios. E o garoto da casa? Depois, ele revive os flashbacks da maldição em Mônaco, abandona a corrida de novo e o safety car retorna à pista. Em seguida, uma bandeira vermelha foi decretada para revisar o asfalto da curva onde ele se soltava. Durante a neutralização, mecânicos da Red Bull ajustaram ilegalmente o carro de Hadjar, foram advertidos e devolveram o carro à posição original. Mas a FIA os investigou por isso, e embora Hadjar tenha corrido o risco de perder a posição por uma possível punição, no final a FIA acabou perdoando. Após uma longa paralisação, a FIA decretou que o concreto não representava risco para a corrida, então foi decidido reiniciar a prova, com largada parada. Mas isso, faltando 10 voltas em Mônaco, poderia ser absolutamente caótico. Acima de tudo, essa poderia ser a chance que a Ferrari procurava para vencer com Hamilton, se ele aproveitasse a vantagem do carro na largada. Portanto, tudo ainda estava em aberto assim que terminasse a bandeira vermelha, e em Mônaco, isso seria absolutamente tudo ou nada. E assim que os carros voltassem a se alinhar no grid de largada, as luzes dos semáforos se apagariam e com isso, o Grande Prêmio de Mônaco recomeçaria. Antonelli não teve a melhor tração, mas Hamilton também não largou bem e não conseguiu assumir a liderança da corrida. Por isso, Antonelli se defende e praticamente elimina qualquer chance de outro resultado na liderança. Mas lá atrás, o karma acaba chegando para Williams, porque na curva do Hotel Fairmont acontece a confusão e Sainz é atingido por um Nico Hülkenberg, que o joga contra a parede.
Depois, Colapinto finaliza em Portier, faz o espanhol rodar e elimina suas chances de pontos. Onde Hulk receberia 10 segundos de punição por isso, e se tivesse ficado na zona de pontos, com essa punição acabou caindo fora dela. Isso deixou Checo na 10ª posição, depois de ter ultrapassado na largada Colapinto, Bortoleto e Fernando Alonso. Mas na relargada ele se posicionou mal, deixando o carro fora do espaço de largada, foi investigado e recebeu 10 segundos de punição. O mexicano fora da zona de pontuação, Fernando Alonso subiu para 10º e garantiu o último ponto da corrida, em um verdadeiro milagre. Sendo basicamente o último que o Grande Prêmio de Mônaco nos deixou, pois ao chegar na volta 78, Antonelli terminava uma corrida em que de forma dominante venceu sem qualquer oposição de seus rivais. 5ª vitória da temporada e de forma consecutiva para Andrea Kimi Antonelli, que com isso conquista seu primeiro Grand Chelem da carreira e amplia a diferença na tabela de pilotos para 66 pontos em relação a George Russell. George, onde agora ele tem uma vantagem muito confortável para administrar, embora ainda reste muito caminho nessa temporada de 2026. O top 10 do Grande Prêmio de Mônaco ficou assim. Hamilton foi o segundo, resultado decepcionante para a Ferrari. Ricciardo fica em terceiro após escapar de punição pela ação da equipe na bandeira vermelha. Piastri garante o 4º lugar e salva a McLaren. 5º lugar e ótima corrida de Liam Lawson, que soube aproveitar as oportunidades. 6º lugar, favorecido pela bandeira vermelha. Arvid Lindblad, 7º lugar para Pierre Gasly, que caiu para essa posição após as punições. 8º lugar para Alex Albon, 9ª posição para Esteban Ocon. E fechando o top 10, o milagre da Aston Martin, que consegue somar 1 ponto com Fernando Alonso. Mônaco é o que é, todos nós sabemos disso. A primeira parte da corrida foi bem processional, mas no final, com tudo o que estava acontecendo, os pilotos punidos, os safety cars e a nova relargada deram bastante vida a essa competição que, além disso, me permitiu aproveitar uma corrida que não precisa de supercortes nem nada disso. Não darei nota alta, minha avaliação é 6 corrida morna, mas dá pra salvar. Como eu disse, o suspense das últimas voltas ajuda bastante, mas devo reconhecer que, pelo menos pra mim, de modo geral, esse Grande Prêmio de Mônaco não me pareceu tão ruim assim. Meus pilotos do dia são Lawson, que confirmou sua classificação e obteve ótimo resultado. Aproveitando o caos, Alonso, que sobrevivendo, consegue colocar seu trator Martin nos pontos, algo completamente impensável. Mas o meu piloto do dia mesmo é Andrea Kimi Antonelli. Que maneira de vencer! Sem um único erro, nenhuma roda fora do lugar, nenhum momento de desconcentração. Onde ele vence, ele destrói e leva tudo. Para mim, essa foi a corrida mais convincente dele na Fórmula 1. Na verdade, vários candidatos poderiam ser a decepção do dia, mas a Red Bull leva o prêmio. A falta de confiabilidade voltou e impediu Verstappen de participar da corrida. E o que fizeram com Ricciardo quase colocou em risco o pódio dele por um erro inteiramente dos mecânicos. Não tem como não pensar que a decepção do dia de hoje é a equipe Red Bull, principalmente quando ontem eles tinham mostrado que havia possibilidades para hoje para o carro de Max Verstappen. Senhoras e senhores, assim encerramos o resumo do Grande Prêmio de Mônaco 2026 da Fórmula 1. Mas é aqui que eu te pergunto. O que você achou do Grande Prêmio? Gostou? Ficou decepcionado? Quem foram seus pilotos do dia e suas decepções nesta corrida no Principado de Mônaco? Me contem todas as suas opiniões na seção de comentários. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações para saber quando eu postar um novo vídeo e compartilhe com seus amigos. Também quero te convidar a nos seguir nas nossas contas do Instagram e do Twitter, cujos links estarão na descrição deste vídeo. E a gente se vê em breve para mais conteúdo aqui no seu canal Skyline Racing. Obrigado por nos acompanhar e até logo!